Oi, gente, boa tarde, estamos de volta. Vocês devem ter trabalhado, espero que todo mundo tenha almoçado legal e não tenha comido aquela feijoada e muito menos a caipirinha ou né, aquela branquinha, certo? Então tá. A gente está recebendo agora então Karina e João e a gente vai explorar com eles um pouco do que eles têm feito, dos problemas que eles têm encontrado nessa trajetória de trabalhar com operações, com fazer montagem, com construir, com lidar com pessoas, etc. Então, olha só, super obrigado, Karina, super obrigado, João. João, talvez você já conheça, ele já apareceu aqui uma vez, né? E agora sim está voltando para falar coisas muito mais sérias, certo, João? Certo. Então tá, vou pedir para vocês se apresentarem e darem detalhes então um pouco né, do que vocês têm feito. Então começamos com você, Karina. Oi gente, meu nome é Karina, eu trabalho atualmente na Contratado-me, que é uma empresa de recrutamento online, e também tenho meu próprio negócio que chama Ela Líder, que é um grupo de mulheres justamente para ascender as mulheres a posições de liderança, que hoje elas são minoria. Além disso, eu conheci o professor na faculdade, então eu fiz poli, eu fiz engenharia elétrica e adentrava a aula dele legalmente. E de lá, quando eu já estava na faculdade, eu já comecei a empreender, eu dava aulas particulares, que é meio comum quando você está nessa época e não tem muito tempo para estagiar. Mas isso virou um negócio que eu tenho com meu irmão, que chama Piva Educacional, que é uma empresa de aulas particulares justamente para mudar um pouco a dinâmica de como as crianças ensinam e aprendem hoje na escola. Depois disso eu entrei na 99 Táxis, quando a 99 Táxis tinha mais ou menos umas 20 pessoas. E eu saí de lá quando já tinha mais de 100 e estava para receber o investimento da Tiger e realmente crescer e estourar e virar o que ela é hoje. Trabalhei em seguida numa outra startup que chama RunRunit, que é uma empresa de gerenciamento de tarefas para grandes empresas. Então, você consegue organizar todas as tarefas com o tempo e medir exatamente a eficiência dos seus funcionários. E saí agora para Contratado, onde sou head de operações e análise de dados, cuidando de toda a parte operacional. Isso é garantir candidatos, garantir que eles estejam disponíveis, garantir que eles estejam... que eles tenham sido treinados, preparados para uma entrevista de emprego, além de uma equipe de atendimento e garantir que esses dados estejam corretos para a gente poder melhorar ainda mais o processo de recrutamento. Então, pessoal, eu sou o João, acho que vocês já me viram no meio do ano falando um pouco lá da experiência que eu tive no AWC 2016. Entrei lá com o meu colega que chamava João também, a gente desenvolveu um produto que era um rastreador para provas de corrida durante 2016. De lá para cá, no final do ano, a gente conseguiu fechar contrato com o primeiro cliente, no mês seguinte a gente abriu empresa e aí criamos a eSport, uma empresa voltada para saúde e esportes, que desenvolve soluções de hardware e software para esse público. E aí lá eu cuido da parte técnica e financeira da empresa. Na época do AWC eu era aluno, ainda hoje sou também da Universidade de Brasília. E acho que é isso que eu faço até hoje e vou fazer por um tempo. Não, ser aluno não, né, João? Você vai se formar, né? Vou. Essa parte eu vou terminar em breve. É uma promessa. A parte de empreendedor público, não. Legal. Então, bom, como vocês podem ver, cada um deles tem, né, uma formação, uma visão e um trabalho, uma atividade, né, em áreas um pouquinho diferentes, né? Karina um pouco mais com operações, né? João um pouco mais com a montagem e a parte eletrônica. Então, a gente vai então batendo bola um pouco de um lado, um pouco do outro, né? Falando então desses temas que estão aí por trás de como tocar, né? Isso que a gente está chamando de operações. Então, eu vou pedir para João começar falando um pouco de que volume de produção, né? Como é que você projetou o volume de produção que você teve inicial, que lote você escolheu para fabricar, onde você fabricou, como é que foi achar o lugar da fabricação. Descreve também, talvez um pouco antes o produto, assim, em grandes blocos tem eletrônica, tem a caixa. Descreve um pouco em grandes blocos o produto antes, é melhor. Beleza. No caso do Expert, o rastreador de corridas que a gente trabalhou no AWC, o primeiro lote era um mini lote que ajudou a gente a conseguir uma contratação de um cliente. Então, era mais ou menos a quantidade que o cara utilizava numa prova. Então, no nosso caso, uma empresa de concursos, seleção de concursos.
Então, eles têm 40 pessoas correndo ao mesmo tempo numa prova. Como o nosso sistema colocava um pouco mais de eficiência no processo deles, a gente conseguiu com um lote pequeno, um lote de 15 unidades, que o AWC nos ajudou a construir, fazer o mesmo que os outros 40 faziam, porque a gente consegue fazer num tempo menor. Então, com isso, com essa proposta, isso nos ajudou a fazer contratação. Isso num dos casos. Um outro exemplo, que foi o nosso segundo produto, a gente pensou um pouco no quanto a gente ia vender num determinado espaço de tempo, de 3 a 4 meses, que seria mais ou menos o tempo da gente conseguir fazer outro lote. E aí o primeiro lote foi mais ou menos 60 unidades, e foi até um erro, porque era uma quantidade menor do que a gente precisava e acabou faltando. Mas isso aí são coisas que a gente, em relação à quantidade, a gente só aprende testando. E por que você escolheu o número 60? O primeiro tinha um tamanho que era o tamanho que atendia o cliente, né? A escolha, enfim, não foi sua, foi do cliente. Por que o segundo você escolheu 60? Porque era o dinheiro que tinha no projeto. Ah, tá vendo, gente? Essa é a primeira coisa. A gente faz o que o dinheiro permite fazer. Exatamente. Isso, pronto, né? E que partes tem esse equipamento? Tem uma eletrônica, imagino, o que mais? Quer dizer, imagino não, é Todos que você conhece o produto, gente. É que vocês não sabem. Então... Todos os produtos que a gente faz têm um envolvimento de hardware e software. A gente trabalha com soluções de medição. No caso da prova de corrida, parâmetros de desempenho de um cara correndo numa pista olímpica. No caso do nosso segundo produto, é um equipamento que mede cargas de força elástica, que é utilizado em clínicas de fisioterapia para a reabilitação de pessoas. Então, os dois trabalham com medição de algum parâmetro, mais um software que gera uma inteligência em cima desses parâmetros. No caso da parte de software, obviamente, a gente tem a nossa equipe de software lá. No caso da parte de hardware, aí tem toda a eletrônica que a gente faz, a gente tem equipe de desenvolvimento de hardware, mais a logística inteira de compras e montagem do nosso processo de fabricação. E onde você tem fabricado? Na China ou mais perto? A finalização de todos os nossos produtos a gente faz no Brasil, mas algumas coisas, por exemplo, a placa eletrônica a gente traz pronta, embalagem eu consigo trazer de outro lugar, as espumas e alguns tipos de sensores eu consigo em São Paulo. Então a gente compra de todos os lugares do mundo, chega em Brasília, a gente só faz a finalização, coloca o lacinho e entrega para o cliente. Tá, e então a placa chega montada para você, né? E os sensores você manda para o cara para ele instalar na placa ou esses sensores são externos? É o seguinte, a gente faz o desenvolvimento, primeiro a gente gera um protótipozinho fazendo PCB aqui no Brasil mesmo, compra componentes, faz o protótipo. Beleza, deu tudo certo, a gente atualiza o processo para uma coisa que possa ser fabricada por uma indústria. E aí no caso da eletrônica, a gente tem uma fábrica parceira, a gente envia o projeto, depois recebe as PCBs montadas. A mesma coisa com as embalagens, por exemplo. A gente faz os projetos, manda para as empresas, eles retornam para a gente e a gente une os grandes componentes. Então, no caso dos produtos que a gente faz, recebo embalagem de um dos lugares, recebo sensores de outro lugar, recebo PCBs de outro lugar, baterias, por exemplo, de outro lugar, coloco tudo dentro da caixa e faço a finalização. E tudo isso, como você percebeu, eu envio um projeto pronto, que eu já sei que vai funcionar numa fábrica, e depois eu recebo ele pronto, montado para eu finalizar. Tá, a caixa, você tem feito uma caixa que é impressão 3D, é uma caixa injetada, é uma caixa expandida, como é que é a caixa que você está usando? Em relação ao case do produto mesmo, né, dos hardwares, protótipo a gente faz impressão 3D. E às vezes nem protótipos, porque tem um produto que a gente faz para a psicologia que o pessoal gosta da textura da impressão 3D, então mesmo os que a gente vende, a gente faz impressão 3D. Mas protótipo a gente faz 3D, depois o modo barato de fazer seria plástico injetado, mas aí você precisa ter uma quantidade bem maior, de umas 2, 3, 5 mil unidades, para conseguir fazer com plástico injetado, para compensar. Porque o plástico injetado é muito barato, sairia, no nossos casos de embalagenzinhas pequenas, sairia cerca de 50 centavos uma embalagem. Só que o custo de setup, de fazer isso, é muito alto, tipo $15 mil. Então você tem que ter uma escala para conseguir fazer. O que a gente faz hoje, na maioria dos nossos cases, chama plástico dobrado. São placas de plástico que elas são moldadas e depois montadas como se fosse um Lego para assumir o formato do nosso case. Legal. E você pensou em usar a caixa prontas? Por que você preferiu usar plástico dobrado do que caixa pronta? Nós pensamos em usar caixas prontas, né? Na China tinha muitas possibilidades da gente fazer isso.
Mas o que acontecia era o seguinte, o nosso produto ele tem algumas especificações muito importantes que nos fizeram imaginar que seria mais fácil criar a nossa própria caixa. Por exemplo, tem um que é um sensor de força que pesa 500 gramas, ou seja, eu tinha que colocar numa coisa que é resistente, então a gente usa um plástico de alto impacto. Junto com isso, eu precisava colocar uma eletrônica e uma bateria, tomar alguns cuidados de colocar cada coisa no seu lugar para não gerar interferências e mais um monte de coisas. Porque, na verdade, eu tenho uma placa de transmissão junto com um pedaço de 500 gramas de metal junto com uma antena, porque às vezes acabava dando problema. Então, por questões técnicas, a gente achou melhor fazer a nossa própria. E aí o que a gente vai fazer para melhorar isso é fazer essa mesma caixa que a gente já faz hoje aqui, depois passar para um plástico injetado. E aí fazer um negócio até mais profissional, que aí a gente tem um controle maior dos formatos que a gente quer. Então eu posso fazer um design de produto e fazer um negócio mais bonito, mais chamativo. Legal. E você tem algumas partes que são de tecido, né? Que é o que segura a caixa, segura as tiras, etc, do elástico. Quem é que é a costureira aí do jogo? A gente pensou até em fazer fabricação própria disso, fizemos orçamentos até para lotes grandes, mas compensou mais a gente manter o nosso parceiro que a gente tinha, é um fornecedor do Rio de Janeiro, que fornece os melhores elásticos e acessórios que tem aqui no Brasil. Então, ele é fornecedor nosso, a gente é fornecedor dele, então, porque a gente agrega valor no produto que ele já vende e vice-versa. Então, a gente mantém uma parceria com o fornecedor para isso. Legal. E a caixa onde você põe tudo isso para mandar para o cliente? Como é que você está fazendo? A caixa teve uma motivação muito interessante, que foi o seguinte. No início, a gente vendia o nosso produto numa mochilinha, que dava para levar num parque, era meio que tipo, você não precisa mais ir na sua academia, você pode ir em qualquer parque que você quiser, levar a sua academia portátil e fazer os seus treinos. Mas aí depois, quando a gente foi focando no público de clínicas de fisioterapia, o discurso para chegar nessas pessoas era diferente. Então a gente precisava ter uma apresentação melhor. Por conta disso, a gente resolveu fazer uma caixa toda bonitona, vem dentro uma espuma que organiza cada coisa no seu lugar e dá uma apresentação muito melhor para isso. E aí, em relação à fabricação de caixa mesmo, isso aí pode ser feito no próprio estado que a pessoa vai fazer, porque o custo de embalagem ele é baixo. É importante só tomar cuidado com a qualidade das coisas, porque como você está investindo para fazer a apresentação do seu produto, tem que realmente sair como você espera, mas é só tomar cuidado com isso. E a espuma você manda cortar ela onde? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Legal. Exatamente. Aí vem já cortadinha com os buraquinhos para O nosso designer lá, o Caio, pegou todos os componentes, montou bonitinho, monta uma chapa, vem para cá, depois eu recebo lá as caixas com tudo já cortado. Só preciso colocar na embalagem e ela até ajuda na montagem, porque como já vem os buracos de cada coisa, fica fácil encaixar tudo certinho, depois fechar a caixa, embalar e acabou. E quem que confere? Não tem quem faz controle de qualidade? Todos lá fazem. Quando a gente vai montar, a gente junta todo mundo para fazer num espaço de tempo muito curto e aí a gente faz um passo por vez. E o último passo do processo é fazer a conferência de tudo. No caso do hardware, a gente testa o funcionamento dele com um tablet, dispositivos, vê se a calibração da força, por exemplo, tá ok. No caso da montagem do produto final, onde o hardware vai dentro da caixa, junto com os elásticos, a espuma e o serviço completo, duas pessoas passam no final olhando cada detalhe, se a espuma está ajustadinha com os cantos, para que quando a pessoa abre esteja realmente impecável lá e se surpreenda. Inclusive na parte de trás da caixa, quando você abre, tem uma foto assim gigante, vermelha, muito chamativa, que mostra de cara aqueles valores que a gente vende para o cliente, né? Tecnologia, saúde e mostrando uma pessoa lá exemplificando. Então a gente faz toma muito cuidado para sair perfeitinho a parte de organização. Legal. E fala um pouco como é que está composta a sua equipe. Vocês começaram eram 3, não era? Inicialmente no WC. E como é que isso evoluiu, então, de 2016 para cá, como é que isso evoluiu? Já no Os perfis das ano... pessoas, você falou que tem um designer agora. Sim. Como é que é isso? No começo desse ano a gente já aumentou para 8 pessoas. A gente estava trabalhando no projeto da WC, fechamos contrato, então o pessoal que trabalhava naquilo precisou ficar dedicado àquilo. Mas a gente também tinha outros produtos rodando na empresa. Então no começo do ano a gente já aumentou para 8, deu uma pequena oscilada. Nessa segunda-feira a gente
vai começar com o nosso 11º colaborador já. E a maior parte da equipe é de engenharia, mas não só. Então, a gente tem um designer que ajuda a gente desde dos mínimos cuidados de fazer imagens para melhorar a usabilidade do cliente lá no aplicativo, dos softwares que a gente faz. Também ajuda a gente na questão da embalagem, por exemplo, a embalagem inteira foi o nosso designer que planejou, a gente só jogou algumas ideias. E esse cara vem do curso de design ou é um arquiteto que... Não, ele vem do curso de design. A gente teve sorte de achar uma pessoa muito boa, que era o presidente da empresa júnior de design, já estava mais no final do curso. É um cara genial com essas ideias. O nosso mais novo colaborador agora vem para ajudar a gente a resolver uma dor que a gente teve com o crescimento, que é uma pessoa para ajudar a gerenciar processos lá da empresa. E você vai deixar de ser startup, João? Vai criar processo? O que é isso? Meu Deus do céu. Eu vou dar de presente para ele um livro de teoria geral da administração. Presente de Natal. Pois é, mas foi uma necessidade, né, com a quantidade de tarefas que a gente vai fazendo. E para manter a qualidade de tudo que a gente faz, é importante montar alguns processos. Não quer dizer gerar burocracia, é só gerar uma organização. Até para que todo mundo saiba o que está sendo feito e quais são os objetivos que a gente tem, né? Desde o gerenciamento de projeto mesmo, para garantir prazos e metas e tudo, mas também do ponto de vista da empresa inteira, pessoas, ambiente de trabalho, contratações, tudo. Bacana. Então tá, gente, vamos... tem um canal aberto aí para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta vão mandando aí no Slack. E vamos falar um pouco com Karina. Karina, fala aí o que é cuidar de um monte de gente. Nossa, nem imagino que seja isso. Então, ele estava falando aqui de criar processos. Eu acho que em todas as empresas que eu trabalhei, eu tive que, em algum momento, criar processos, porque eu sempre comecei áreas, eu nunca entrei numa área que já estava ok, linda. Porque startup não existe isso, né? Startup não é startup. Mas ter uma equipe, especialmente que vai crescendo, que você fala, precisa de mais alguém, a gente tem tantas ligações, como é que eu faço? Aí você começa a contratar pessoas e depois você repara que você contratou mais gente do que você precisava, que na verdade era só reorganizar as pessoas nos horários certos, ou o tempo certo, ou fluxo de trabalho diferente, e aí aquilo ficaria mais organizado. Então, por exemplo, na Contratado, que eu montei a equipe de operações, que é a equipe que faz o atendimento dos candidatos, então a gente tem pessoas especializadas em preparar candidatos para trocar de emprego, porque parece uma coisa fácil, né? Você fala, eu quero trocar de emprego, vou entrar lá no site de emprego e fim. Só que para você achar um emprego, que a gente fala de o melhor emprego para você, você tem que estar preparado para as entrevistas, você tem que saber realmente o que você quer, você tem que saber contar a sua história de forma que seja atraente para quem está te empregando, né? Então, eu contar a minha história para o João é uma coisa, contar a minha história para o Barreto é outra. E a gente tem uma equipe justamente que liga para essas pessoas, faz todos uma lista de perguntas, então onde você quer trabalhar, o que você já fez, quais as suas expectativas, qual a espera do seu ambiente de trabalho, né, que é uma coisa que faz um grande diferencial. E a gente fala, olha, legal, então você me contou tudo isso, deixa eu resumir aqui se eu entendi, para a pessoa se ouvir e poder repensar aquilo antes de uma entrevista. E na hora da entrevista, a gente não está ensinando ela, a gente não está fazendo ela omitir ou mentir, nem nada. A gente está simplesmente preparando ela para saber como ela está sendo ouvida. E isso fez a gente aumentar a nossa conversão em 20% só na primeira equipe que a gente montou com 2 pessoas. Deixa eu dar um passo para trás, assim, como é que você treina uma equipe para fazer isso? Porque no final do dia, né, toda vez que a gente tem uma operação de campo, a gente tem alguém que representa a empresa, mesmo que seja uma operação via telefone, é uma operação de campo, é uma pessoa que representa a empresa e, portanto, primeiro, né, ela tem que saber como se portar, mas, sobretudo, fazer isso que você está dizendo é muito complicado, né? Porque não é fazer 3 perguntas e dizer, tipo, não tem nada a ver com telemarketing. Não isso, tem nada né? a ver com telemarketing. Então, como é que você treinou essas pessoas? Como é que você desenhou esse treinamento? Então, o treinamento, como eu diria, tem a primeira menina que entrou para essa equipe, ela fala, meu Deus, quando entra alguém novo e eu vejo a minha apresentação de recepção, eu falo, tadinha de mim, que não tive essa expectativa. O treinamento vai sendo melhorado, né? Então você aprende com os erros que você faz.
hoje, uma pessoa que entra na equipe nova, a primeira semana dela, ela não vai falar com ninguém. Bacana. Então ela não liga pra ninguém. Ela vai primeiro passar por todas as áreas da empresa, porque pra ela ser a cara da empresa, ela precisa saber o que todo mundo lá dentro faz. Ah, ela vai fazer uma campanha de marketing, saber? Ela vai fazer um software? Não vai, mas ela vai sentar lá do lado e vai ter dúvidas e vai tentar fazer uma coisa pequena só pra interagir com todo mundo e realmente falar, estar preparado para tirar dúvidas sobre diversas áreas, né? Porque ela não vai falar com alguém que fez exatamente a mesma formação que ela. E aí depois dessa primeira semana em que ela está imersa na cultura da empresa, ela vai passar uma semana, quase uma semana, ouvindo ligações. Então a gente trabalha com alguns tipos de ligação, que uma é a preparação para essas entrevistas, uma é a preparação para o momento, outra é a segunda entrevista, então a primeira entrevista é diferente da segunda. Já tem toda uma estruturação de separar esses momentos. Que quando na primeira vez foi assim, vamos só ligar para todo mundo que vai entrar. E aí a gente ligava, as pessoas não atendiam e a gente não sabia o melhor horário e aí a gente não tinha equipes, sabe? A gente tinha uma pessoa e a gente descobriu que os melhores horários eram tipo das 8 da manhã e das 8 da noite. Aí falou, como é que eu vou ter alguém que tá às 8 da manhã e às 8 da noite, né? Ah, vamos escolher qual é o melhor e depois a gente vê. Aí foi assim que a gente pensou em contratar a segunda pessoa, que alguém fazia o horário das 8 da manhã e alguém fazia o horário das 8 da noite. E aí na segunda semana então essa pessoa fica ouvindo e aí a gente faz um treinamento com todo mundo. Então, eu vou pegar toda a minha equipe que já está lá e já sabe fazer aquilo, mas ainda assim tem dúvidas, porque sempre tem um caso especial que acontece na semana. Nunca é normal, nunca. Tipo, sempre vai ter alguma coisa que dá errado, né? Eu imagino você, especialmente com produtos físicos, sempre tem uma espuma que não dá certo, uma caixa que está desmontada, alguma coisa. Então, sempre tem um candidato que tem uma história que você fala, oi? Aí a gente junta todo mundo e fala, olha, eu quero aqui que cada um de vocês me traga um caso especial e essa pessoa nova tem que simular como se ela estivesse no telefone com essa pessoa. Então a gente faz uma simulação de casos problema porque eu quero que ela aprenda a dar aquele, opa, eu não sei isso, mas eu vou perguntar para alguém aqui, ou se ela, a minha expectativa é se ela vai realmente responder aquele candidato como eu espero, que é resolver o problema dele naquela hora. Porque uma das grandes frustrações que eu, Karina, tenho com o telemarketing é eu queria cancelar minha conta, precisa transferir para 50 outras pessoas para não cancelar, para daqui 5 dias alguém me ligar de volta e não ligar, né? Então, um dos nossos princípios é você tem que resolver o problema, então você tem que descobrir como resolve. Então, no máximo, você vai deixar o candidato ali parado por 1 minuto. E aí, nesse momento, ela vai fazendo lá os testes dela, assim, então, esse candidato que tem um problema, que mora numa cidade do interior e vai fazer uma entrevista presencial no Rio, o que você faz? Será que a gente pode, sei lá, mandar um Uber para ele? A gente pode mandar uma passagem aérea? A gente pode conversar com a empresa para fazer online, sabe? E aí, ela mesma propor as soluções. Eu não dou uma lista das respostas, porque se eu dou a lista das respostas, é decoreba e ela nunca vai conseguir fazer. Então, esse é o treinamento inicial e depois a gente faz alguns treinamentos específicos. Então, por exemplo, a gente começou com carreira só de desenvolvedor. Então, chegou uma época que todo mundo sabia as respostas para todos os tipos de desenvolvedor. Back-end, front-end, Android, mobile, blá, blá. E assim, você perguntava, tava com a resposta pontarinha. A gente colocou a carreira de design. Virou todo mundo... 0-0, volta pro começo, isso. Né? Aí a gente chama designers para dar um curso de design, eles têm que fazer então eles vão ter lá palestras com um designer UI, um designer UX, um web designer. Então eles têm palestras diferentes, anotam tudo, fazem várias perguntas, fazem teste de ligações com esses designers convidados e depois disso eles vão para a ligação com esse pessoal. Aí depois de uma semana vai ter novas dúvidas, né? Mas aí eles já estão mais preparados e, eventualmente, dependendo da especificidade das perguntas, a gente acaba pagando algum curso online para eles entenderem qual é o mundo desse... Então, eles acabam aprendendo um pouco de design. Então, eles acabaram aprendendo um pouco de marketing, um pouco de design, um pouco de business intelligence, para poder realmente auxiliar essas pessoas. Porque se eu nunca tive a experiência de ser um software, ou de ser um empreendedor, ou de ser alguém, como é que eu vou poder dar um conselho de como você conta sua história melhor? Não vou, né? Então a gente faz o treinamento mais ou menos assim, garantindo que a pessoa ficou imersa naquela situação. E aí sempre tem os casos especiais que a gente tem que a gente não soluciona, o primeiro caso nunca é solucionado da melhor forma possível porque é inesperado,
mas o segundo e o terceiro a gente está sempre um pouco melhor preparado. E o mais importante, que é o que você disse de processos, é documentar. Então, não necessariamente eu vou criar uma burocracia, mas eu vou garantir que eu escrevi tudo que eu fiz, que deu certo em algum lugar, para aquela pessoa poder consultar, ou para as pessoas novas saberem o que já foi tentado. E que técnica que você tem usado para documentar esses processos? Então, hoje a gente trabalha basicamente com as ferramentas do Google, né? O Google Suite. E aí a gente usa, a gente tem um critério lá de organização de passos que a empresa inteira usa. Então todo mundo sabe onde estão as coisas documentadas. Então, para eu saber como eu vou falar para a equipe de atendimento, por exemplo, eles têm um espaço que é chamado de listas. Então, como é que eu acompanho que é uma lista de atendimento pré-entrevista, a pré-contratação, segundas etapas, sabe? E aí tem uns títulozinhos organizados e aquilo vai sendo autoalimentado. Não sou eu que tenho o poder de alterar. Todo mundo lá pode escrever em cima. Então, eu liguei para 5 candidatos e reparei que se eu não usar a palavra tal e usar a palavra tal, eles respondem melhor. Aí eles trocam, assim, eles fazem sozinhos. Legal. E aí você deixa a equipe... Porque você contrata pessoas com quem você confia que vão fazer um bom trabalho. Porque se você contratar alguém que você precisa supervisionar a todo momento, você para economizar dinheiro, né, você acaba perdendo mais dinheiro porque você gasta o seu tempo para fazer um trabalho que eles poderiam fazer sozinhos. E o estresse? Porque certamente rola uns tempos ruins, né? Do cara que já está nervoso, querendo ser contratado e, enfim, conversando. Fala um pouco como é que você cuida do estresse, porque toda vez que você tem uma relação com o público, o estresse é inevitável, né? Eu acho que um caso foi um candidato que ele simplesmente queria deletar a conta dele e isso durante um período na contratada era impossível. Você não conseguia deletar sua própria conta. Não tem a função. Não, você não conseguia. Isso é um software bem feito, não tem a função. Você ficava preso lá para sempre. O nosso ainda hoje é assim. Então, e aí as pessoas ficam muito bravas, assim, mas eu não quero que você mantenha meus dados e que isso e que aquilo e você não pode, tem a lei e tal, e a galera nem sabe se a lei é verdade ou não, mas já ataca ali pra ver se você fica com medo. E aí, um treinamento que eu dei pra equipe justamente pra não ser telemarketing, senhor, calma senhor, sabe? Vou passar para o meu supervisor, senhor, sabe? Isso me dá um medo, eu falo... Me conta mais, eu quero saber o que você quer fazer. Tipo, e ouvir o cara, deixar o cara falar um monte infinito, porque ele vai se acalmar sozinho. E aí no momento que ele se acalma, você fala, então o que eu posso fazer por você é deletar sua conta, é isso? Aí ele fala, é isso. Falo, tá bom, senhor, resolve o problema. Vai lá e, tá bom, fulaninho, né? Porque chama todo mundo pelo nome. Tá bom, Marcos, então vou deletar essa conta pra você. Você pode verificar pra mim se tá tudo certo? E se eu deletei, se tem alguma coisa que ficou e que tá errado? Aí o candidato, ou mesmo a empresa, né, que também fala com a gente, testa e a gente garante que está tudo certo com ele no telefone, para ele não ficar frustrado depois da ligação. Porque se eu não terminar o atendimento dele, né, então se eu não realizar o desejo dele naquele momento, eu não vou ser bem avaliada. Entendeu? Porque eu vou ter uma frustração, porque a expectativa dele era resolver o problema, e ele não só teve o problema dele resolvido, como... alguém que tinha capacidade de entender o que estava acontecendo. E aí, isso normalmente cara, se o cara tá gritando com você, você só segura aqui, ouviu que ele parou de gritar, você volta. Entendeu? Não precisa ficar ouvindo ali. E se você não consegue, por exemplo, de vez em quando tem uns candidatos que estão um pouco mais nervosos, e aí o pessoal vem reclamar, porque esse candidato é horrível, não sei o que. Eu falo, a gente não pode falar assim desse candidato. Quando for assim, fala, olha, só um instante, e aí você pede 1 minuto porque o cara acalma, e aí ou você troca de atendente na hora, assim, aconteceu isso, isso e isso, porque aí você não lida com o grito, ou você simplesmente pede 1 minuto e atende ele depois. Fala, vou investigar aqui, só um instante. E conta até 10 já é o suficiente, normalmente. E aí, é isso. Agora, recrutar pessoas com esse nível de inteligência não é tão óbvio, né? O que você fez para achar pessoas assim, tipo santos, né? As pessoas recebem, né, sessões de santificação antes de falar no telefone. Como é que funciona isso? Foi bastante difícil, né? Porque a gente começou com uma empresa cheia de engenheiros,
né? E a gente sabe o quanto engenheiros adoram falar no telefone. Você não pode falar mal que você é uma, ou quase sei, isso. Mas eu odeio. É por isso que eu sou o melhor treino pra eles, entendeu? Se vocês conseguirem falar comigo, tá tudo certo, vai dar certo. Então, a gente fez o processo e as primeiras vezes não deu certo, né? Assim, a gente recrutou pessoas que... Tinha um menino que a gente transferiu ele pro marketing depois, porque ele era muito bom em fazer outras coisas. Então, ele otimizava o processo, ele fazia umas planilhas para medir resultados e a gente gostava do trabalho que ele fazia lá, mas falando no telefone, ele desligava todas as ligações e falava: eu odeio fazer isso mais do que tudo na minha vida. E eu falei: ok, eu vou mudar você de área e vou contratar outra pessoa, né? E aí eu reparei que não adianta você fazer um processo seletivo único. Então, eu contratar alguém para fazer análise de dados comigo hoje não é o mesmo processo de contratar alguém para fazer o telefonema, né? Então, a primeira entrevista é sempre por Skype e a gente faz uma entrevista mais de fit cultural. Então, garantir que a pessoa gosta de trabalhar em equipe, que a pessoa assume os próprios erros e vai fazendo perguntas como: me conta o projeto que você fez e me conta o que você não gostava de fazer. Porque você é obrigado a responder alguma coisa, e aí se ela responde: eu não gostava quando a gente tinha que fazer uma reunião assim, assado, você não serve aqui porque a gente faz reunião, sabe, toda segunda-feira, então você vai ficar infeliz. E aí, então eu faço as perguntas meio que alternadas do que é comum no RH, justamente porque as pessoas não estão com a resposta na ponta da língua. E aí você consegue, com o tempo, você vai aprendendo que tem palavras que são muito óbvias. Esses dias eu entrevistei um menino que ele falou assim pra mim: eu fiz aquele projeto Fórmula, sabe, que tem assim? Uhum. Fiz o projeto Fórmula, não sei o quê, e aí deu um problema tal no carrinho e a gente resolveu a tempo da corrida. Eu falei: nossa, que legal. E aí, vocês ganharam a corrida? Aí ele falou: não ganhamos. Aí eu falei: por que não? Aí ele: porque deu um segundo problema elétrico. Aí ele falou: mas aí não era minha culpa. Eu falei: cara, eu não te quero aqui, porque não importa de quem é a culpa, importa que você tem que resolver o problema. Entendeu? Então, e era uma coisa que o cara deve ter achado que tava brilhando ali na entrevista. E naquele momento eu falei: fora, tchau, sabe? Eu queria desligar na hora, nem te dou mais uma chance. E aí, uma segunda fase que a gente faz é justamente: olha, tá aqui, a gente usa esse roteiro para falar com os candidatos. E eu vou ligar pra você e vou fingir que sou um candidato. Então eu dou lá 2, 3 dias e a gente não usa o roteiro atual, né? A gente usa um roteiro antigo que tinha muitos pontos de melhora. E aí eu faço ele fazer o roteiro, dou um feedback, ele faz uma segunda vez com uma pessoa que não eu, alguém da equipe, porque eu acho que a equipe também tem que avaliar. Entendeu? Não é só porque eu sou a gestora, que vou tomar a decisão se contrata ou não, que sou a única pessoa capaz de avaliar ele. Porque ele vai ter que lidar com aquelas outras pessoas. Então eu vou trocando cada vez que eu entrevisto as pessoas, justamente para ter opiniões diferentes sobre o candidato, né? Sobre quem vai trabalhar com a gente. E aí a próxima fase é: e como é que você faria isso melhor? O que você acha? Você ouvindo o que eu simulando fiz, o que você acha que poderia ser melhor nesse roteiro? E aí, se ele não me traz nenhuma solução, porque tem 10 pontos que a gente melhorou, se ele não me trouxer 2, eu falo: você não serve para trabalhar aqui porque você não tem criatividade, entendeu? Você não tá afim de melhorar as coisas. E aí é isso, e normalmente eu escolho quem vai melhor nessa fase. Muito bom. Vamos responder algumas perguntas. A gente está com o tempo aí já andando. Alguém João pede pro João, né, fotos da caixa, curtiram a caixa. Eu já até falei aí, dá uma olhada lá e se gostar pode comprar, viu? O Arthur tá falando que você tem livros melhor do que Teoria Geral da Administração, sabe quais ele indica de gestão de processos? Tem um livro que eu gosto, que é um livro de capa amarela, que é Rotina, Hábito, que é um livro um dos mais vendidos, que eu vou lembrar agora o nome, daqui a pouco eu lembro, mas aí eu já falo, que é um livro que é best-seller e ele fala justamente sobre como você lida com as rotinas e com as coisas que acontecem na sua rotina, e é ótimo para gestão de pessoas. E tem o segundo, que é o Winning, do Jack Welch, que ele é muito bom para gestão de processos. Ele fala
ele fala justamente, fiz isso, deu errado, fiz isso, deu certo, fiz isso, deu errado, fiz isso, deu certo. Então me trouxe várias ideias de como melhorar alguns processos. E que é muito mais mão na massa do que conceito da administração, gestão de processos com fluxogramas maravilhosos que você vai ter várias partes que não funcionam para sua empresa, entendeu? Então, por isso que eu não gosto dele, porque eu tenho que encaixar o meu processo dentro de um fluxograma que não necessariamente funciona para todas as empresas. Legal. Então isso vai servir para você também, né? Certamente. Posso complementar isso, professor? Claro, por favor. Eu estava comentando com o senhor, lá na empresa a gente está tentando montar processos para tudo que a gente faz, para melhorar o trabalho. E aí, como a Karina falou, quando você vai estudar, eu já fiz muitas matérias disso na graduação mesmo, para estudar algumas coisas, tanto de finanças, gerenciamento de algumas coisas, e em geral não se encaixa aquilo que você faz. E como a gente é engenheiro, a gente não tem a mesma sensibilidade daquela pessoa que monta aquilo com uma maestria muito grande. No nosso caso, a gente teve uma oportunidade boa, que é um grupo lá da própria universidade que está ajudando a gente a montar os processos de acordo com a nossa empresa. E aí não é aquele fluxograma que não vai encaixar, porque a gente tenta pensar em todas as possibilidades do que vai acontecer no processo para realmente resolver o problema. Não tem um lugar onde ele para e fica sem solução. Isso vale para tudo. A gente fez lá para produção de hardware, que considera prospecção de fornecedores, o que acontece, acompanhamento de entrega, gerenciar atrasos e mais um monte de coisas. No caso de vendas também, a gente tem um grupo de vendas que todo mundo vira vendedor um dia da semana. Essa ideia é interessante. A gente fez um gerenciamentozinho para isso. Então, cada pessoa que faz isso gerencia um grupo de 10 leads que ou vai comprar ou vai desistir quando chegar no final da linha. Essa pessoa fica lá ciclando nesse grupinho até que as pessoas atinjam o objetivo. E aí cada um que sai entra um grupo novo. E para isso tudo tem um processozinho que a gente organiza. Por exemplo, essa parte de ficar conversando com as pessoas é do pessoal que fica dentro da empresa que tira aquele turno da semana. Mas o acompanhamento, a parte externa que os vendedores vão fazer, eles recebem as informações qualificadas desse grupo que faz o trabalho pesado de conseguir marcar as entrevistas e saber quem é a pessoa que está interessado, para que o vendedor já chegue lá com todas as informações, já saiba quem é a mãe, o tio do cara que vai falar, para chegar e só fechar a venda. E para tudo isso a gente fez alguns processos. Para o pessoal que trabalha com hardware ou alguma coisa, a gente pode passar os nossos e vocês podem usar também se vocês quiserem, a gente abre. Na verdade, quando eu receber, porque a gente fez semana passada, os últimos ajustes, então ainda está saindo. Mas a gente pode passar também, os softwares são gratuitos, vocês podem acompanhar na internet e fazer as modificações para cada empresa. Legal. Diogo pergunta do contrato social e da parte contábil, né? Como é que foi no início, né, para vocês, né, que vocês foram atrás de um contador, o contador foi atrás de vocês, como é que foi esse processo? No nosso caso, esse é um documento que até hoje a gente aprende com ele, com o nosso contrato social. Todos os meses a gente descobre alguma coisa dele que deveria ser um pouco diferente. Então, o passo a passo, a primeira coisa, contador, ele é contador, ele não é advogado. Então, ele vai querer fazer seu contrato social, mas não deixe, por favor. Porque você que não sabe vai achar que está ótimo, mas quando chegar um problema você vai ver que está errado. Então procure um advogado, não precisa você contratar alguém, procure alguém que você conhece, não é possível que você não conheça. Deve ter um tio, né? Deve ter alguém, exatamente, né? Que te ajude com isso. Porque isso, por exemplo, o nosso contrato social atrasou a nossa primeira contratação. Chegou em novembro, o cliente estava fazendo uma licitação, um processo complicado, e a gente, para nossa sorte, só tinha a gente disposto a resolver o problema deles. Então a gente meio que pediu, espera um pouquinho o meu contrato social sair, para a gente poder assinar o contrato. Foi desse jeito. Aí o contrato social saiu dia 1º de dezembro, no dia 2 a gente começou a emitir nota fiscal, com tudo que estava atrasado. Então a primeira coisa, contador é contador, advogado é advogado, faça um negócio bonitinho. A segunda coisa, que vocês vão ver que tem umas coisas lá no contrato social que chama KNAI, que é da atividade empresarial. Para o pessoal de hardware, todos os dias vocês vão descobrir algumas coisas, a gente ainda hoje descobre. Mas alguns que eu vou falar para vocês, se vocês precisam de Anatel, por exemplo, coloque um KNAI de telecomunicações. Peça lá para o seu advogado ou para o seu contador te indicar qual KNAI. Se você vai fazer importação,
coloca um KNAI de importador. Não como atividade principal, mas coloca lá que algum dia você vai importar alguma coisa. Porque quando você tiver com status de empresa fazendo importação, você vai precisar ter no contrato social. Senão, a Receita Federal não deixa a mercadoria entrar no Brasil. Se você precisa se você vai ter um processo de montagem mais sério, se a posição da empresa é como fábrica, apesar de que de início todo mundo faz comércio, mas se a posição da empresa é como fábrica, coloca lá como indústria. E coloca tudo mais o que você acha que você pode fazer na vida. Você tem 30 campos para preencher. Você põe tudo, assim. Põe tudo. Coloca a prestação de serviço, coloca a manutenção, coloca tudo que você imaginar. Eu tenho uma dica que é bastante preciosa também, que é: a gente acha que as pessoas que a gente conhece da faculdade ou na vida, elas são as melhores pessoas do mundo, mas pode ser que não sejam, tá? Então, prevejam no seu contrato social como vai ser a dissolução do contrato. Como é que alguém entra e alguém sai. Porque isso dá uma dor de cabeça horrível. Quando eu fiz o contrato com o meu irmão, a gente tinha um terceiro sócio e, meu Deus, foi uma grande dificuldade a refazer a sociedade depois. E a gente meio que tem uns problemas até hoje, porque por conta de brechas no contrato nesse pedaço, se ele quiser vir atrás da gente e processar a gente hoje, a gente pode. Então não deixem essas brechas abertas, porque... Esse mesmo problema aconteceu comigo também. Foi o motivo do primeiro problema com o contrato social. Porque enquanto o nosso sócio que estava saindo não assinou, a gente não teve como regularizar a empresa. E aí, por isso, não podia participar da licitação. A mesma história que acontece com muita gente com o primeiro contrato social. Isso é muito importante. Então... Cuidem dele. Ele não vai ficar perfeito não, mas vamos cuidar dele. Legal. João, como foi o processo de parceria com o fornecedor chinês? Cara, a gente começou com uns parceiros lá da própria universidade, que já tinham uma empresa num estágio um pouco mais avançado, que já tinham parceria com o fornecedor. Só que essa empresa que estava nos ajudando, na verdade funcionava como uma intermediação, um agenciamento. Acabou não dando muito certo. Então, depois a gente passou a procurar por conta própria os fornecedores. Então, na verdade, eu passei muitas madrugadas lá conversando com a galera até achar empresas que você, pelo menos, encontra indícios de que prestam um bom serviço, que são estruturadas, que a gente está comprando um negócio do outro lugar do mundo. Se der errado, você não tem muito o que fazer, não. Então, é importante investigar bastante as empresas. Por coincidência, a empresa que a gente escolheu montar uma parceria mais séria, coincidentemente, era a mesma que a gente já estava trabalhando antes, que o pessoal estava agenciando. Só que agora a gente eliminou o atravessador. E aí resolveu todos os nossos problemas. Inclusive, a coisa que me deixou mais feliz foi no dia que o Wagner, que trabalha com vocês, pegou contato de WhatsApp com o fornecedor da fábrica e as coisas desde esse dia andam muito mais rápido e muito melhor. As invoices vão e vêm, o pagamento vai e vem rapidamente, sem problemas. Então a gente envia projeto, depois chega, a gente fica feliz porque chega 300 unidades lá, todas funcionam e é uma beleza. Muito bom. Nosso tempo está acabando, temos 2 minutos para uma pergunta. Eu vou pedir para cada um de vocês, né, falar um pouco sobre essa última pergunta. Como vocês fazem para passar a mesma paixão pelo negócio, a mesma cultura para os novos colaboradores? Então, como é que você mantém essa chama acesa com todo mundo? Então, quem quer começar? Posso falar. No nosso caso, a nossa empresa ela nasceu para tirar ideias que a gente tinha na graduação, ou no caso da minha sócia Fernanda, da época de mestrado dela, para virar produto que causasse impacto para as pessoas. Então a gente já tinha um apelo de pegar aquilo que a gente estudou para impactar a sociedade. E aí vai num trabalho de, além de tudo aquilo que a gente já faz normalmente numa entrevista, de mostrar para as pessoas que elas podem crescer junto com você. Isso influencia definitivamente no processo de contratação, porque as pessoas se sentem mais parte da empresa e compram o sonho do negócio com você. E lá no nosso caso, a maior parte, toda a equipe, de uma maneira ou de outra, trabalha com desenvolvimento. E é sempre difícil porque o pré-requisito de desenvolvimento é que vai dar errado. Então, se você não tiver aquela motivação, aquela persistência de lembrar que a gente tem um objetivo que é maior do que cada pessoa e cada pedaço, não vale a pena continuar. E apesar dessa motivação toda que a gente tem, muitas vezes a gente inclusive repensa. Quais são os motivos da gente continuar trabalhando, da gente se esforçar tanto para chegar num resultado?
E é essa motivação que todos da empresa têm que ter, esse sonho que todos têm que ter, é muito importante que ele fique muito claro sempre. Que esteja ali qual que é o objetivo, por que eu estou fazendo isso aqui. E aí tem as recompensas também, né? Porque liga um cliente pra gente, olha só, às vezes até com um problema para você resolver, mas te dá uma ideia muito boa. Ah, porque como o app parou de funcionar, eu parei de mostrar os laudos aqui para os meus clientes. Eles gostam muito de ver isso. Resolve o quanto antes para mim. Então, mesmo com problema, olha, eu estou impactando no negócio do cara que ele está pedindo para eu continuar prestando o serviço para ele. Né? Isso a gente via até na época de quando a gente estava validando o produto. A nossa ideia era deixar uma semana com o cara e quando fosse buscar, ele não podia deixar a gente trazer. A intenção era nunca trazer. E aí, isso ajudou bastante. Eu acho que tem um segundo ponto também que eu nunca vou conseguir motivar uma pessoa pela minha motivação, entendeu? Então, o que me motiva não motiva os outros. O principal para manter a minha equipe motivada é eu conhecer as pessoas e aonde elas querem chegar. Então, eu sei que, por exemplo, com ela líder, eu quero mudar o mundo e não sei o quê. E aí tem uma das minhas colaboradoras que ela quer simplesmente ela acredita na ideia, mas o que ela faz eu sei que eu sou uma ponte para ela ser mais conhecida, porque ela é conteudista, então ela faz conteúdo pra gente. E ela quer trabalhar com isso e hoje ela tá fazendo outra coisa da carreira dela. Então, eu bato nesse ponto para ela, olha, se você fizer mais isso, você vai ganhar mais tanta visibilidade. Então, eu não tô pensando só no meu negócio, eu tô pensando no objetivo que é importante para ela. Porque se eu tô só preocupada comigo, ela não vai se sentir tão motivada, entendeu? Então, eu sempre tento conhecer mais. Uma das pessoas que trabalham comigo na Contratado, que é parte da equipe de atendimento, ela faz rádio e TV e ela edita vídeos como ninguém. E aí todos os vídeos da Contratado eu jogo pra ela. Eu tiro o tempo de atendimento dela pra ela fazer isso, porque é isso que ela gosta de fazer. E é nesse momento que ela sente que vale a pena ficar o resto dos dias da semana dela fazendo atendimento, porque ela sabe que ela vai ter um momento pra fazer o resto e treinar o que ela quer fazer de melhor pra quando ela se formar poder ir pra essa carreira. Então eu acho que é importante a gente pensar que os outros também são pessoas e têm motivações diferentes. Legal. Gente, super obrigado, super obrigado. E, bom, espero que vocês tenham gostado. A gente tem agora um intervalinho de 15 minutos e para a próxima palestra, tá bom? Então, stay on this channel, né? We'll be back. Tchau, gente. Até já.